Então, Châteauneuf du Pape é uma denominação de origem, é uma região pequena na França e um conjunto de regras para que o vinho consiga ter essa denominação, Châteauneuf du Pape. Então, não existe só esse produtor, existem outros produtores também, eu já provei outros Châteauneuf du Pape. Então, às vezes a pessoa acha que é um vinho só, mas na verdade é uma região e um conjunto de regras que produzem esse tipo de vinho, tá? Assim como os Barolos e os Brunelos. Châteauneuf du Pape, então, eles, por tradição, eles têm essas garrafas, né? O selo de denominação de origem, ele vem na própria garrafa, então elas são em alto relevo, elas são belíssimas, essas garrafas, que é o brasão, né? De símbolo papal, brasão papal, que se chama, né? Eu vou servir aqui para ir conversando um pouco mais com vocês dessa beleza aqui. Olha só, esse aqui é safra 2017, então ele já tá bem maduro, bem evoluído. Vou deixar a garrafa mais pertinho aqui para vocês. Deixa eu ver esse aqui. Acho que fica melhor. Aí, olha que linda. Perfeito. Então, vamos lá. Em olhos, né, o que nós podemos ver aqui? Ele tá trazendo vermelho rubi, mas tá trazendo já até um leve tomzinho atijolado, acastanhado, tá bem bonito, tá? Em 2017 ele já tá evoluído aí, né, ele já descansou bastante em barrica e em garrafa. Como eu tava comentando com vocês, o que caracteriza ser um Châteauneuf du Pape? Na época, né, século XIV ainda, a igreja resolveu fazer um novo castelo, né, uma casa, né, por isso Châteauneuf, de verão, né, em um lugar mais fresco na França, porque em Roma é muito quente. Então, nessa região, e até hoje tem a ruína desse castelo, desse Châteauneuf du Pape, né, do primeiro, do original. Então, nessa região, todos os vinhedos que obedecerem às regras de produção, e aí tem regras de raleio, não sei se vocês já ouviram falar em raleio, mas a videira, ela produz muitos cachos. Dependendo, se ela tiver uma produtividade muito alta, a qualidade daquele vinho não é tão boa. Por isso que os vinhos de vinhas velhas, que elas já têm uma baixa produtividade natural com o passar da idade, dos anos, eles produzem vinhos mais complexos, elas concentram melhor os aromas, né, e os compostos fenólicos. Então, eles têm algumas regras que, às vezes, se a produtividade estiver muito alta, pode fazer o raleio, que é cortar alguns cachos para deixar só alguns e aí dar um vinho muito melhor. Isso acontece em outras regiões também, tá? Em outras denominações de origem também tem essas regras. As variedades de uva também, então o clássico é o blend GSM, é a Grenache, a Syrah e a Mourvèdre, mas também pode ser outras, então tem mais de 10, 13, às vezes falam em 18, porque algumas são clones, né? Mas são mais de 10 que são permitidas para entrar nesse blend, para compor esse blend, compor esse vinho. E o que vem a ser a tipicidade de um Châteauneuf du Pape? Para mim, o que mais chama atenção no Châteauneuf du Pape, se vocês não tiveram a experiência de prová-lo, eu aconselho vocês a provar, porque ele traz a famosa complexidade que a gente fala em camadas. Normalmente, o vinho, a gente sente a complexidade dele vindo toda junta. No caso do Châteauneuf du Pape, ele vai revelando a cada gole, né, ao longo da taça, a gente vai sentindo. Isso é muito difícil de se conseguir num vinho, né? São vinhos muito bem elaborados, são pouquíssimos vinhos no mundo que conseguem. Então, assim, é uma região pequena, cheia de regras, né? Para ter essa altíssima qualidade. Carrega essa tradição de ser um vinho do Papa, porque por eles se instalarem na região e cuidarem, zelarem muito pela qualidade, pelo prestígio do vinho, isso se mantém até hoje, até os dias de hoje. Então, normalmente são vinhos mais caros, né? Mas por causa de tudo isso, não é fácil de elaborar um Châteauneuf du Pape, é muito difícil, a região é pequena e tem todo esse cuidado aí na produção para que ele se revele como um produto tão bem elaborado como ele é, né? Então, qualidade do vinhedo, da uva e do método de vinificação. Eu vou contar um pouco mais da história enquanto eu vou
fazer a degustação aqui com vocês. Então, como eu falei, já em olho ele tá com uma coloração bonita, um vermelho rubi, trazendo um leve acastanhado bem bonito aqui. Olha só, em aroma ele já tá revelando novidades aqui. Eu organizei a sequência dos vinhos de uma maneira didática aqui, proposital, né? Em termos de, como eu falei, os primeiros são vinhos fáceis, jovens, modernos, e depois a gente foi aumentando o nível de complexidade até chegar num Chateauneuf du Pape, né? Por isso que eu falei para vocês que aqui ele revela muitas novidades e às vezes até não é tão fácil de descrever como os primeiros. Delícia, ele tá trazendo um levinho carvalho, muito gostoso, até assim umas notas de coco, caramelo, já bem evoluído. Nossa, um safrol aqui muito gostoso, a pimentinha, essas ervas secas, né, que é bem característico da região do Rhône. Com as frutinhas aqui maduras. Tô curiosa para provar em boca, vamos lá. Me contem aí nos comentários se você já provou um Chateauneuf du Pape, se você gosta desse estilo de vinho. Então, por isso que eu digo, às vezes as pessoas falam, o vinho francês. Existem muitas nuances de vinho francês. Os mais famosos são os bem elegantes e levinhos, mas existe vinho super potente também na França, como o Chateauneuf du Pape, tá? Ele é um vinho encorpado, um vinho potente. Vamos agora para as notas, avaliação em boca. Nossa. Engraçado porque o primeiro que chama a atenção aqui é esse carvalho, essa amêndoa, esse caramelo. Ele revela a fruta depois. E existe uma assinatura também no Chateauneuf du Pape que a gente chama de assinatura mineral. Ele traz uma mineralidade porque é muito comum naquela região. Existem os galets, que são as pedras. Então, no vinhedo, no solo do vinhedo, são pedras, como se fossem seixos, né? Pedras. E isso faz uma característica muito específica da região. Então, por ter essas pedras, a pedra, ela ao longo do dia, ela vai receber, vai absorver todo o calor do sol, e é uma região muito ensolarada, e ela vai liberar esse calor depois à noite aos poucos. Então, vai fazer com que a maturação das uvas ocorra de uma maneira lenta, né? E constante, bastante durante o dia, rápido durante o dia, e vai soltando o calor lentamente à noite, o que vai garantir essa maturação das uvas, né? Que estão plantadas ali na região. Além disso, essas pedras, elas vão fazer com que a drenagem do solo seja muito boa. E com isso, a videira ela vai fazer com que as suas raízes sejam mais profundas. Então, com a raiz mais profunda, ela busca nutrientes, ela passa mais dificuldade para buscar nutrientes lá embaixo, né, no perfil do solo, e vai fazer com que ela concentre mais os aromas e os compostos fenólicos. Então, essa é uma característica muito importante do terroir daquela região, que são essas pedras. E a gente sente essa mineralidade no próprio vinho. Então, quando eu falo de Chateauneuf du Pape, eu falo de potência, é um vinho potente, é um vinho que traz as frutas negras maduras, mas não num segundo capítulo. A gente primeiro sente essa característica mineral e até mesmo terrosa, esse caramelo, esse coco, para depois sentir a fruta. Então, a gente fala que o Chateauneuf du Pape é para quem tem paciência de saber ler ele, né? Ele não é fácil como os outros, que agrada vários tipos de paladar, mas ele entrega uma beleza tão especial que poucos sabem apreciar, né? Ele é maravilhoso, por isso que ele se torna um vinho tão exclusivo, né? E caro, mas digamos assim que ele tem um alto valor pelo custo de produção dele mesmo, né? E por ele entregar esse produto tão diferenciado, tão especial. Vou até dar uma confirmada em tudo isso que eu falei aqui, porque ele tá muito bom. Sensacional, gente. Essas camadas, essas capas
ele fica assim com uma persistência, um final, nossa, assim, aí você começa a sentir a cereja, a mineralidade de uma maneira em camadas, é belíssimo, assim, é uma experiência fabulosa. E eu acho muito interessante por isso, assim, né? Por quebrar, às vezes, essa regra que o pessoal, vinho francês eu acho muito levinho, mas depende, já tomou um Chateauneuf do Pape? Eu sempre convido a tomar. Provem, esses aqui é do produtor Georges Mingret, que produz em várias regiões da França, são belos vinhos. Quem ainda não provou, o portfólio é maravilhoso. Deixe aqui nos comentários se você já tomou um Chateauneuf do Pape, qual que foi a sua experiência, se você gostou. Um brinde, saúde, saúde e vida longa.